Então, pessoal, esses exemplos aqui, vocês já conseguiram fazer? Eu tentei. Todo mundo tentou? Eu tô terminando a C. Tá, então vou esperar todo mundo terminar pra gente fazer junto. Mas aí queria que todo mundo pelo menos tentasse fazer, mesmo que tivesse alguma dificuldade, é melhor tentar, que é praticando que vocês vão conseguir aprender, né? Terminei. Professora, Sim. aqui, a senhora pode me ajudar numa coisa? Eu tô com muita dificuldade para achar a hipotenusa e o cateto oposto. Ah, tá. Você quer para identificar, no caso, o que é, quais são cada um dos Sim, lados do triângulo. O que é a hipotenusa, o sim, que é o cateto oposto. É isso. sim. Na hora lá de identificar o problema. Então, posso começar fazendo a letra B? Tem alguém ainda que está fazendo? Eu tô fazendo. Tá, vou esperar então, porque aí quando eu for corrigir essas, vou focar bastante nessa parte da gente fazer. Tá bom, obrigado. Ah, Acabei. então tá. Então, se todo mundo acabou, vou começar a corrigir aqui. Não sei se não estiver dando para enxergar, porque o meu quadro é bem pequenininho, é igual ao do Guilherme. Então, vocês me falam que eu tento escrever maior, alguma coisa assim. Ó, essa aqui é a letra B. Ele dá o ângulo alfa, que é esse aqui. Ele quer saber o valor desse lado aqui e ele dá o valor desse lado aqui. O que a gente tem que olhar? Primeiro, identificar o que é cateto oposto, o que é cateto adjacente e o que é a hipotenusa. O que vai ser o cateto adjacente? É o mais fácil, né? Que é o que vai estar coladinho no ângulo. Então, ele vai estar do lado do ângulo. Então, eu tenho o ângulo está aqui, o cateto. Então, o cateto adjacente, ele vai ser o que está do ladinho do ângulo. O cateto oposto, ele vai estar de frente para o ângulo. Ele vai estar oposto ao ângulo. Então, ó, se eu tenho aqui o ângulo, o cateto oposto, ele vai estar de frente. Então, esse aqui vai ser o cateto oposto. E a hipotenusa, ela vai ser o quê? O maior lado. Então, a hipotenusa vai ser o maior lado. A hipotenusa, ela também vai ser adjacente ao ângulo, mas ela vai ser o maior lado.
Ok? Sim, agora eu consegui entender direito. A hipotenusa ela vai Obrigado. ser sempre o A maior. parte maior. Então, colocando assim, a hipotenusa é o maior. E os catetos são os outros dois lados menores. O cateto adjacente vai ser aquele que vai estar grudadinho no ângulo. O cateto oposto vai ser aquele que vai estar de frente para o ângulo. Ok? Sim. Tá, obrigado. Aqui. O que ele dá? Ele dá a informação ele quer saber o cateto adjacente e ele me dá o cateto oposto. Então, qual relação que eu vou ter que usar? Seno, Tangente. cosseno ou Tangente? Tangente. Eu tenho que usar tangente. Por quê? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, o que relaciona o cateto oposto e o cateto adjacente é a tangente. Então, eu tenho que usar tangente. Vamos lá. A tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. E aí, a raiz de 3 sobre 3 vai ser igual ao cateto oposto. Então, 12 raiz de 3 sobre cateto adjacente, que é o x. Então, a gente vai multiplicar cruzado. Então, raiz de 3x, isso é igual a 3 vezes 12. Dá 36. E aí, passando raiz de 3 para cá, dividindo, eu vou botar o resultado aqui em cima. X vai ser igual a 36. Acho que é isso, né? Todo mundo achou isso? Eu achei, estava com medo de ter feito a conta errada. Que conta Alguém não radical. achou, simbolou? Eu me embolei toda nessa. Simbolou aqui na raiz de 3, na parte do... É porque eu pensava que o 12 simplificava com 13. Foi a maior coisa, gente. Eu Não, achei outro o 12 resultado. só simplifica com 3 se ele estiver aqui embaixo ou se ele estiver aqui. Mas como o 3 está aqui, ele tem que multiplicar. Não dá para simplificar. Se a gente está multiplicando, não dividindo, então não tem como simplificar. Eu fiquei na dúvida na hora de simplificar, só que aí eu fui na lógica, assim. Eu fui na lógica, se é assim, então provavelmente deve ser aqui também. E agora eu já entendi melhor. É melhor sempre, assim, eu prefiro sempre multiplicar, depois simplificar. Quem fica com dúvida na hora de simplificar, é melhor primeiro você fazer as multiplicações, deixar para simplificar por último. Quem já tem, não, já sei, já não me confundo mais nisso, quem já não se confunde mais, tudo bem, simplifica o quanto antes. Mas agora, quem tem dificuldade, não sabe, não sei se pode simplificar, não sei se não pode. Melhor fazer assim, multiplicar cruzado, multiplicar tudo, e depois simplificar, do que simplificar antes e errar. Entendeu? Vou passar para fazer, vou apagar aqui a letra B. Então, se alguém quiser tirar print do quadro, eu vou passar para a letra C agora. Professora, por que só deu 36? E a raiz de 3? Onde fica? Porque, o que eu fiz? Porque aqui meu quadro tem pouco espaço, né? Raiz de 3 está multiplicando x aqui. Eu passei para ela para o lado de cá, dividindo. Quando eu passo ela para o lado de cá dividindo, eu posso cancelar. Ah, tá, entendi. Porque eu tenho raiz de 3 aqui e raiz de 3 aqui. Então, quando eu divido uma pela outra, dá 1. E aí, x fica sendo 36. Eu só tinha feito um caso diferente que eu fiz a inversão, multipliquei 3 vezes 12 e 3 vezes 3, raiz de 3, que aí ficou 36 raiz de 9. Aí depois eu fiz a divisão do raiz de 3 por raiz de 9, que deu 36 raiz de 3.
Eu não entendi muito bem o que você fez, não, mas no final deu 36 ou deu 36 raiz de 3? Deu 36 raiz de 3. Mas o resultado é x igual a 36. Então eu vou corrigir. Tira print aqui dessa parte, que eu vou continuar essa equação aqui no lugar do desenho. Eu vou apagar o desenho para a gente continuar isso aqui para vocês entenderem. Ah, calma aí. Ah, entendi. Gente, agora calma aí. Ah, agora entendi. Peraí, então. Calma aí que minha mente explodiu aqui agora, que eu acho que eu entendi o que eu fiz de errado. Eu multipliquei um negócio que eu não deveria. Multiplica sempre cruzado. Você está confundindo, sabe com o quê? Com soma de fração. Não é isso, não? Acho que sim. Soma de Acho que por fração, isso que eu a gente multipliquei o negócio multiplica errado, eu por acho. cima. Você está confundindo com soma de fração. Cuidado, gente. Aqui a gente está fazendo uma proporção. Não é soma de fração, é diferente. Estou dizendo que essa fração é igual, estou igualando uma fração à outra. Então eu tenho que multiplicar cruzado. Rebeca. Essa raiz, você nunca pode multiplicar, né? Tipo, raiz de Como 3. assim? Eu multipliquei pelo 12. Se aqui tivesse só raiz de 3, ia ser 3 raiz de 3. Mas não vai mudar o número que está dentro da raiz. Não. A não ser que seja, por exemplo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Rebeca. Porque aí, quando eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3, gente, eu vou apagar aqui, que aí eu vou lá explicando no quadro. Só vou apagar Agora eu consegui fazer a outra. Eu acho que tá certo. Só a letra B. Ó, se eu tiver... Isso é um exemplo, não quer dizer que tem aqui, tá? Mas se eu tiver a raiz de 3 vezes raiz de 3, isso vai ser igual ao quê? Raiz de 3 ao quadrado. Aí, ó, eu posso cancelar esses expoentes. E aí, sim, eu vou conseguir tirar o 3 da raiz. A não ser que eu tenha isso, que eu tenha a raiz multiplicando por ela mesma, no caso, como não é uma raiz exata, eu vou deixar a raiz de 3. A não ser que a questão esteja pedindo um valor aproximado. Mas, se não estiver pedindo um valor aproximado, você deixa a raiz de 3. Ok? Podemos passar para a letra C? Acho que sim. Sim. Então, aqui, letra C. A gente tem... Não sei se está dando para enxergar muito bem, porque a letra já começou a ficar. Esse aqui é o meu ângulo alfa. Aí, presta atenção. Maior lado do triângulo. Então, hipotenusa. Os outros dois, que são os menores, são os catetos. O cateto adjacente é o que está coladinho no ângulo. Então, cateto adjacente. O cateto oposto é o que vai estar de frente para o ângulo. Então, cateto oposto. Nesse caso, o que eu estou querendo descobrir é a hipotenusa. E o que eu tenho é o cateto adjacente. Então, eu vou ter que usar qual relação? Cosseno. Hipotenusa, cosseno. Cosseno, porque o cosseno que ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o que relaciona cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, vou usar cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 2. E aí vai ser igual cateto oposto, então, 8 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que é x. Vou multiplicar cruzado. Então, x vezes raiz de 3
x vai ser igual 2 vezes 8, 16. Aí, 16 16 raiz de 3. Aí, essa raiz de 3 que está aqui multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 16 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Então, ó, eu posso cortar a raiz de 3. Então, x vai ser igual a 16. Foi? Uhum. foi. Então, vou passar só mais 3 exemplos para a gente fazer. E aí, a gente corrige os 3. Depois a gente passa para fazer alguns da apostila se sobrar tempo, ok? Rebeca, Uhum. Oi. vamos supor que o denominador tá ali, 16 raiz de 3. E se o denominador fosse raiz de 2, por exemplo? O que a gente poderia fazer nesse caso? Aí, a única coisa que tem que fazer é racionalizar, porque você sabe que não pode ter raiz no denominador, certo? Ah, sim. Então, eu não posso cancelar a raiz de 2 com raiz de 3. Eu não tenho que fazer, são números diferentes. Não tem como dividir raiz de 3 por raiz de 2, nem raiz de 2 por raiz de 3. Não tem como. O que eu posso fazer a única coisa que eu tenho que fazer é racionalizar, porque eu não posso deixar uma raiz no denominador. Sim, entendi. Ok? Mas agora, se eu multiplicar raiz de 3 vezes raiz de 2, também fica raiz de 3, raiz de 2. E a divisão fica a mesma coisa. A não ser, que tá, quando a questão pede um valor aproximado, porque às vezes acontece da questão falar assim, é um valor aproximado. Aí você usa uma aproximação de raiz de 3 ou de raiz de 2 para fazer. Mas se você estiver olhando assim, raiz de 3 e raiz de 2, não tem como você dividir uma pela outra, entendeu? Eu vou apagar aqui. Então, se alguém ainda não tirou print, tira. Que eu vou colocar os exemplos. Não sei se meus exemplos vão dar um valor certinho como deram do Guilherme, mas... Apaguei aqui, mas eu vou colocar de novo. Os valores do seno e do cosseno. Então, gente... Letra D. Bem, se vocês não estiverem conseguindo enxergar alguma parte, me avisa, tá? Ok.
Aí tentem fazer essas três aí pra gente corrigir. Rebeca, uma dúvida. A questão tem que sempre informar o valor de alfa? Sim. O ângulo ela tem que sempre te dar. O que pode acontecer, que normalmente acontece, na verdade, nas questões, ela não dá o valor nem do seno, nem do cosseno, nem da tangente, quando são ângulos de 30, 45 e 60 graus, que é o que o Guilherme vai passar para vocês na próxima aula. Mas o ângulo ela sempre tem que dar, porque sem o valor do ângulo a gente não consegue fazer. Ah, sim, obrigada. De alguma forma, a gente tem que dar, informar. Às vezes pode ser que eles deem um ângulo que vai te dar a entender que o ângulo que você precisa usar vai ser aquele. De repente, você tem que achar o ângulo que você quer, mas eles de alguma forma vão ter que dar o ângulo. Rebeca, Oi. eu pergunto agora ou espero você corrigir? Não, vou esperar É corrigir, melhor né? Melhor. esperar. Tá bom. Porque aí, senão, a gente falando até atrapalha o pessoal que tá se concentrando para corrigir. Tá bom.
Podemos? Sim. Por mim, pode. Todo mundo concorda? Alguém quer mais um tempinho? Hein, pessoal? Por mim, pode continuar. Tá. Eu vou apagar a letra E e a letra F para a gente fazer a letra D. Depois eu vou coloco as outras de novo no quadro, porque senão não vai ter espaço. Ó, primeira coisa, desidentificar. Agora vocês vão identificar. Eu vou ficar quieta. Esse lado aqui, X, ele é o quê? Eu tenho aqui o ângulo alfa. E esse lado aqui, ele vai ser o quê? Cateto oposto, cateto adjacente, hipotenusa. Então, ele é cateto adjacente. Esse aqui. Hipotenusa. É hipotenusa, só que não tem. Hipotenusa. E esse aqui, se esse é o cateto adjacente, se é hipotenusa, então esse vai ser o cateto oposto. Então, o que a gente tem? A gente tem cateto adjacente, a gente não tem, a gente quer saber o cateto adjacente, a gente tem o cateto oposto. Então, qual relação que a gente tem que usar? Tangente. Tangente. Então, vamos lá. Tangente de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3, que é igual a cateto oposto, então 12 sobre cateto adjacente, que é x. Multiplicando o cruzado, então, raiz de 3x vai ser igual a 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Então, vou passar o raiz de 3 para cá. Então, x é igual a 36 sobre raiz de 3. Assim, eu não tenho como dividir. O que eu tenho que fazer? Tem que passar a raiz de 3 para lá e fica 36 a raiz de 3. Eu acho. Tenho que eu passei, sim, tem que racionalizar. Passei para cá, tá multiplicando, eu passo para cá dividindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou racionalizar, porque eu tenho uma raiz no denominador. Eu não posso ter uma raiz no denominador. Então, eu vou racionalizar. Como é que eu faço? Vou multiplicar por raiz de 3, tanto em cima quanto embaixo, que é como se eu estivesse multiplicando por 1. Raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então, multiplicando em cima, eu vou ter 36 raiz de 3. Embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, é aquele lance que eu tinha mostrado para vocês antes. Fica raiz de 3 ao quadrado, eu corto os expoentes, então fica 3. Aí aqui é só eu dividir. 36 dividido por 3 dá 12. 12. Então, x vai ser igual a 12 raiz de 3. Sei. Vou apagar aqui. Não consegui entender. Espera aí, rapidinho. Oi? Ó. Eu não entendi muito bem como que fez isso. Tipo, o que tem que fazer? Como que tem que fazer o quê? Para racionalizar? É. Então, isso aí acho que vocês já viram em outros anos. Eu não sei se foi passado aqui no curso já como é que é, se é mento ou não, mas isso aí já é conteúdo do ensino fundamental. O que acontece? A gente não pode ter raiz no denominador. Então, quando eu tenho uma raiz no denominador, eu preciso racionalizar. O que é isso? É eu tirar essa raiz do denominador. Como eu faço isso? A gente sabe aquilo que eu tinha explicado para vocês antes, que se eu multiplicar uma raiz por ela mesma, então eu tenho raiz de 3 vezes raiz de 3. Eu vou ter raiz de 3 ao quadrado. Quando eu tenho uma raiz elevada ao quadrado, eu posso cortar os expoentes. Então, eu corto o ao quadrado com a raiz. E aí sobra só o 3. Então, eu uso isso para racionalizar.
Só que eu tô falando de uma fração. Eu não posso simplesmente multiplicar por raiz de 3 só embaixo. Eu tenho que multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. Porque se eu multiplicar só embaixo, eu vou estar alterando a fração. Eu não quero alterar. Quero manter ela da mesma forma. Então, eu pego uma fração que é equivalente a 1, que é a raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo para poder racionalizar. Aí eu vou ter 36 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3, que dá 3. Por aquele motivo que eu falei com vocês antes. E aí, dividindo 36 por 3, eu tenho 12. Então, 12 raiz de 3. Então, o x vale 12 raiz de 3. Entendeu? Sim, obrigada. Então, gente, tira print aí dessa resolução para a gente resolver a letra E agora. Posso apagar? Pode. Ok? Por todo mundo? Vou apagar então. Não falou nada. Sim. Vamos lá. Esse lado aqui, ele é o quê? Cateto oposto. Esse aqui, Hipotenusa. então eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Qual é a relação que vai ter tanto cateto oposto quanto hipotenusa? O seno. 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 Então, eu vou ter que pegar o seno de alfa. Então, seno de alfa é igual a 1 sobre 2. Que vai ser igual ao valor do cateto oposto, que é x, dividido pelo valor da hipotenusa, que é 18. Vou multiplicar cruzado aqui. Então, 2x vai ser igual a 18. X vai ser igual a 18 sobre 2. X vai ser igual a 9. Tranquilo, né? Alguma dúvida nessa? Não. Então, tira a print aí para a gente passar para a próxima. Posso apagar? Uhum. Apagar. Vamos lá. Esse aqui, esse lado aqui, ele é o quê? Cateto adjacente. Cateto adjacente. Ele está grudadinho no ângulo, então ele é cateto adjacente. O x vai ser o quê? Hipotenusa.
Hipotenusa. E aí, eu quero saber o que relaciona cateto adjacente e hipotenusa? Cosseno. Cosseno. Então, a gente vai usar o cosseno de alfa. Então, cosseno de alfa é igual a raiz de 3 sobre 3. Vai ser igual a cateto adjacente, então, 16 raiz de 3, sobre hipotenusa, que é x. Então, multiplicando cruzado. Vou botar mais para cá. Raiz de 3 vezes x é igual a 3 vezes 16. 32. 3 vezes 16. Rebeca, Oi. o compente é raiz de 3 sobre 2. Você botou raiz de 3 sobre 3. Sobre 3. Tô ficando doida, né? Desculpa, gente. Agora sim. Agora sim é 32. 2 vezes 16, 32, repete raiz de 3. E aí, passando para cá. Vou passar o raiz de 3 para cá, então x é igual a 32 raiz de 3 dividido por raiz de 3. Eu vou cortar a raiz de 3, já que ela está dividindo. Então, x é igual a 32. Ok? Alguém não achou 32? Então, todo mundo achou. Eu acho que tá todo mundo tranquilo, né? Tem uma questão que eu acho legal da gente fazer na apostila. Se vocês puderem pegar, a questão 80, que ela fala de seno, cosseno e tangente. Rebeca, Oi. quando a gente tiver que calcular seno, cosseno e tangente, e a gente descobrir qual é o número que dá sobre qual, a gente pode simplificar, mas não pode botar em número decimal, né? Ó, por exemplo, aqui não precisa. Mas você tá falando, por exemplo, quando der alguma coisa raiz de 3, é isso? Não, é quando der, sei lá, tipo, só botar em número, dividir. Ou só simplifica? Depende da questão, porque assim, você vai ter que olhar o quê? Sempre olha como tá as alternativas. No caso, a prova que vocês vão fazer, ela é de múltipla escolha. Então, você vai olhar o quê? As alternativas. A alternativa está me dando em fração. Então, eu não preciso transformar em decimal, eu posso deixar em fração. A alternativa está me dando um número em decimal, aí você passa para decimal. Entendeu? Entendi. Obrigada. Não tem muito isso de pode ou não pode. Vai depender do que a questão vai dar, de como a questão vai estar te dando as alternativas. Porque a sua resposta tem que bater com a resposta da alternativa que vai estar certa. Ah, entendi. Então, se as alternativas estiverem todas em fração, deixa em fração. Ah, mas se você perceber que as alternativas estão em decimal, passa para decimal. Tá bom? Tá bom. Aí, quem puder pegar a apostila na questão 80 para a gente fazer. Vou apagar aqui, tá? Não sei se alguém ainda está copiando. Pode apagar? Vou apagar, então.
lá. Essa é da apostila de seno, cosseno e tangente. Alguém pode ler para mim, por favor? A torre de controle de tráfego marítimo. Pode ler se quiser. Não. Ô, professora, aqui, Oi. e tem em algumas apostilas, como na minha, o meu tá no número 40, é sobre a escada da Magali, da Turma da Mônica? Não, é o 80. É um que tá acima. É anterior. É a anterior da escada. Ah, tá. Obrigado. Eu não sei, porque na minha apostila tá na página 40, a questão 80. Não sei se tá diferente nas outras. Mas é uma que tem a foto de um prédio. Ah, tem aqui sim, na anterior. Não, pode ler para mim, por favor. A torre de controle de tráfego marítimo de Algés, em Portugal, tem o formato de um prisma oblíquo, com base retangular, de área 247 metros quadrados. A inclinação da torre é aproximadamente 76,7 graus, com um deslocamento horizontal de 9 metros da base superior em relação à base inferior do prisma. Dados. Alfa é 13,3, seno de alfa é 0,23, cosseno de alfa é 0,97 e tangente de alfa é 0,24. Nas condições descritas, o volume do prisma que apresenta essa torre, aproximado na casa da centena, é igual a... Vamos lá. Então, ele dá uma torre que tem formato de um prisma. Eu vou tentar desenhar aqui, tá, gente? Mas eu não garanto muito não, porque já viram como que eu sou boa de desenho, só que não. Isso aqui é mais ou menos a frente da torre. Ele já me dá a base. Ele quer, então, que a gente ache o quê? A altura, né? Que ele tá pedindo o volume. Então, ele já me dá a base, eu tenho que multiplicar essa área da base pela altura para descobrir o volume. Então, ó, ele diz que esse ângulo aqui é 76,7. Eu não sei se vai estar dando para vocês enxergarem muito bem daí um númerozinho. Mas ele diz que esse ângulo aqui é 76,7. Aí, aqui, forma um ângulo de 90 graus. Ele diz que esse deslocamento, ou seja, da ponta de cima até a ponta de baixo, então essa partezinha aqui, ó, daqui até aqui, vale 9 metros. São o que ele dá. Só que aí, ele me diz que isso aqui é 76,7. Isso a questão diz. O ângulo que ele me dá, os dados que ele me dá é de 13,3. Então, eu não posso usar esse 76,7. Eu vou ter que usar o 13,3. Se vocês pensarem, ó, eu tenho 90 aqui. A soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, 76,7 mais esse ângulozinho pequenininho aqui, que é o alfa, ele tem que dar 90. Então, a gente sabe que esse alfa vai ser 13,3. Então, eu tenho que descobrir essa altura aqui, ó, do prisma. Certo? Então, como é que eu vou fazer para descobrir a altura do prisma? Cateto oposto com cateto adjacente, que no caso é tangente. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu tenho formado o quê? Um triângulo retângulo. O meu ângulo de referência é o alfa. Então, referente a alfa, essa aqui vai ser a minha hipotenusa, esse aqui vai ser o meu cateto adjacente e esse aqui vai ser o meu
cateto oposto. Identificado isso, eu preciso ver o quê? O que que relaciona cateto adjacente e cateto oposto, porque é as informações que eu tenho. A hipotenusa ele não me dá. Eu não tenho essa informação. Eu não tenho, não quero. Então, eu vou desconsiderar. Então, vou usar só o que relaciona cateto oposto e cateto adjacente, que é a tangente. Então, vamos lá. Tangente de alfa está dizendo aí na questão que é 0,24. Então, a tangente de alfa é o quê? Cateto oposto, 9, dividido pelo cateto adjacente, que é a altura que a gente está querendo achar. Então, multiplicando o cruzado, então, e aí, quanto é que dá? Nove dividido por 0,24. Ninguém conseguiu fazer? Tô tentando. Trinta e 37,5. 37,5. Vou pegar outra caneta. Só que ele não está pedindo a altura, né? Ele está pedindo o volume. Então, eu tenho que pegar a área que ele me dá, que é 247, e multiplicar por 37,5. Então, eu tenho que o volume, vou fazer aqui em cima. O volume vai ser igual a 37,5 multiplicado pela área da base que ele me dá, que é 247. Então, o volume ele vai estar dando quanto, mais ou menos? Alguém pode fazer? Tô fazendo. Nove mil 262,5. 9.262,5. Tira print que eu vou apagar para colocar o resultado. Vou apagar esse desenho. Então, se alguém quiser tirar print com desenho, tira logo que eu vou apagar. Então, eu tenho que o volume é igual a 9.262,5. Aí, qual é a alternativa que mais se aproxima desse valor? A alternativa A, 9.300. Se vocês prestarem atenção, ele é um problema que envolve seno, cosseno e tangente, mas está meio que dentro de outras coisas. Então, tem que saber interpretar. Então, é importante vocês treinarem isso. Ok? Eu peguei direto 80, a gente estava fazendo outras. Eu peguei direto 80 porque as outras pedem que vocês saibam seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60. Como vocês ainda não viram,
pulei direto para 80, porque a 80 ela dá um ângulo diferente e ela já dá os valores. A gente fez 80 e aí depois a gente volta nas outras que precisam fazer, que precisam saber os ângulos. Oi. Queria começar a fazer rapidinho 81, não? Ela envolve seno e cosseno e tangente também? A 81? É, logo depois. Eu acho que envolve. Mas... eu acho que envolve, sim. Mas aí eu faço semana que vem. Tá. Depois que vocês virem, tá? Uhum. O que acontece? Ele está dizendo aqui que é um triângulo, por mais que não mostre, nem como se não mostrasse em um ângulo, tá vendo? Ele fala que é um triângulo retângulo isósceles. Se ele é um triângulo retângulo isósceles, eu tenho dois ângulos de 45 graus, certo? Ó, entendeu? Certo. Uhum. Tenho 90 e mais outros dois 45. E a partir disso é que eu vou conseguir calcular o resto. Então, fica para semana que vem também, depois que vocês virem, ok? Ok. Então, é isso, gente. Eu acho que é só. Se tiver mais alguma dúvida nessa parte, vocês me trazem semana que vem. E aí eu vou ver. Se semana que vem não tiver, o Guilherme vai continuar com vocês essa parte passando dos ângulos de 30, 45, 60. A gente vai fazer, se ele não tiver nenhuma lista além, a gente vai fazer os da apostila que são dessa parte. Ok? Ok. Então é isso, pessoal. Tchauzinho e até semana que vem.